Massa, tudo bem? Lucas Rocha aqui, professor de redação, mais uma vez com vocês. Mais uma mini aula do tema da semana. O tema que nós vamos falar hoje é o tema sobre tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um tema muito importante, porque não discute apenas a questão do consumo das drogas em si, mas a atividade criminosa por detrás desse consumo, né? Então, vamos lá, o tema que eu elaborei para a gente conversar um pouco? Vamos lá. Então veja, né? O tema tem 3 textos de apoio, é um tema estilo Enem, né? É um tema estilo Enem. E o primeiro texto de apoio diz assim, ó: é necessário ter em mente que o uso de drogas, lícitas ou não, pode ser considerado uma necessidade humana. O seu uso é milenar e está associado a eventos ritualísticos, aplicações médicas e recreação. De acordo com Lehman, de 2011, as drogas também são usadas para estabelecer diferenças sociais. Seja qual for a finalidade do uso, o fato de um indivíduo consumir drogas não faz dele necessariamente um criminoso, que por conta disso deva ser preso. O custo social mais facilmente identificável com as drogas é o gasto com a saúde pública. Há um sem número de doenças causadas ou associadas ao uso de drogas, lícitas ou não. Os custos envolvidos não são, em absoluto, desprezíveis. Porém, há outros aspectos interessantes e dignos de atenção no que concerne a custos que são igualmente suportados pelo conjunto da sociedade. Por exemplo, há os custos diretamente associados ao aparato bélico necessário para travar uma guerra contra as drogas, mas há outros relacionados com fatores indiretos, como manutenção de uma população prisional crescente, corrupção do judiciário e de outras instituições, lavagem de dinheiro, escalada da violência, tráfico de armas ligado ao tráfico de drogas. Gente, é um tema muito amplo, muito vasto. Nesse caso, quando os temas são extremamente amplos, eu já lhe sugiro o seguinte: tenha muita calma e analise com muito cuidado a proposta, porque nesse caso é a proposta que vai determinar o caminho que você vai tomar. Isso aí é muito importante. Segundo, falei que é um tema extremamente vasto, porque você vê que há uma associação do consumo de drogas com doenças de todos os tipos. Essas doenças criadas por drogas lícitas e ilícitas, essas doenças, elas oneram o sistema de saúde pública principalmente. Você tem aí, por conta disso, um aumento da violência, porque o tráfico ele é vendido, é uma atividade criminosa. Consumir drogas no Brasil é ilegal. Não sei de onde vem esse imaginário, porque eu converso com as pessoas e pergunto às pessoas dizem que, por exemplo, fumar maconha não é crime. E no Brasil, o único relaxamento, digamos assim, que ocorreu com o consumo de drogas foi uma lei de 2006 que permite que, a partir da data de instauramento da lei, os usuários de maconha que são pegos portando a droga, eles não vão mais para a cadeia, mas eles são fichados, eles cometeram um crime de consumo de drogas. Não há nenhum tipo de legislação no Brasil que autorize, que flexibilize o uso de drogas de nenhum tipo ilícitas, portanto, não é? Então, é uma discussão muito ampla. Você vê que esse texto de apoio é estratégico porque ele diz para você o seguinte: qual é a principal mensagem desse texto de apoio para a gente? Olha a quantidade de ideias que estão relacionadas ao assunto, né? Não podemos esquecer isso. Vamos lá, o texto número 2. Nem todos, porém, acham que a legalização é a solução. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, afirma ser uma lorota dizer que a legalização vai acabar com o tráfico. Quem trafica vai continuar traficando. Trata-se de ir na contramão do que se pode fazer sobre a saúde pública brasileira. A maconha é um dos grandes causadores de transtornos mentais. Provoca um quadro psiquiátrico irreversível. A legalização só vai aumentar o acesso de milhões de adolescentes à maconha, sendo que esses jovens ainda estão com o cérebro em formação, né? Diz o Antônio Geraldo da Silva, essa opinião é a opinião dele, né? Aí você percebe, o primeiro texto de apoio mostra
quanto o tráfico tem a ver com a atividade criminosa. Então, o que fazer para isso? A primeira coisa que você pensa é, vamos legalizar o uso das drogas? E aí, de antemão, um texto de apoio dessa proposta já diz que isso é uma loucura. Isso é uma maluquice. Ponto importantíssimo. Você não é obrigado a concordar com os textos de apoio de sua proposta. Isso é muito importante de você saber. Por quê? Porque o estudante ele fica confuso, ele acha que é um direcionamento. Ele acha que os textos de apoio dizem assim, ó, você deve ir por aqui. No sentido da opinião, por exemplo, né? No entanto, né? Porque do ponto de vista da discussão, eles querem que você discuta se a legalização, se algum tipo de flexibilização é importante para lidar com o assunto. Eles querem que você discuta o quanto o consumo de drogas se relaciona com os crimes. É claro que eles querem que você discuta isso. Mas eles não querem, ou melhor, eles não estão obrigando com isso que você tenha um posicionamento, uma linha de posicionamento em específico. Então, por mais que você tenha uma visão construída e você queira ter, você não é, em hipótese nenhuma, obrigado a acreditar e a ratificar a ideia de que a legalização não traria nenhum benefício. Eu, particularmente, acho o seguinte, que é muito fácil comprar drogas, né? Principalmente maconha. Muito fácil. É mais fácil comprar pão em alguns lugares, né? Para alguns grupos sociais, para alguns contextos aí. É muito mais... Oh, meu Deus do céu, o TikTok não dá certo. É muito mais prático do que comprar alguns outros utensílios. Porém, quem quer consumir hoje, consome. Não é porque é ilegal que as pessoas deixam de consumir. É uma questão que precisa ser refletida. Não quer dizer que a legalização vá acabar com o tráfico de drogas no Brasil. Eu também acho que isso é um exagero. Mas eu acho que se as pessoas tivessem acesso à droga dissociado do crime, isso traria algum certo tipo de benefício para a sociedade. É uma questão bem interessante a ser repensada e a ser refletida. Porque é a associação da droga com o crime que gera consequências ligadas à violência e a danos sociais. Se há essa separação, a tendência é de haver uma diminuição desse contexto, desse trato entre criminalidade, violência, morte, lavagem de dinheiro e toda atividade criminosa que está envolta no tráfico de drogas. Continuando, jovens, sério, informação. Pronto, tudo bem. Texto 3, né? Texto 3, né? É um infográfico. Tem aqui o que as pessoas acham do acesso às drogas. Você tem aqui, ó, 65,1% das pessoas disseram que era muito fácil conseguir maconha caso desejasse. Acabei de dizer. Destes, 74,2% tem entre 18 e 24 anos, quer dizer, muito jovens. A maioria das pessoas que dizem, ó, ter acesso à droga é tranquilo, são jovens. Metade dessas pessoas, praticamente, 51,1%, consideram o acesso relativamente fácil à cocaína. Quer dizer, falou-se de maconha acima. Abaixo, uma droga mais danosa, mais complexa ainda, que é a cocaína. Enquanto o acesso ao crack seria mais restrito, para 43,9%. Nenhum diz ter usado heroína no último ano. Mas um texto afirmou, porém, que conseguiria a droga de forma fácil. Resultado surpreendente, uma vez que a heroína não é uma droga de rua no Brasil. Você vê que as pessoas elas têm acesso, né, ao tráfico e acesso aos traficantes. Isso é alarmante, isso é triste, porque percebe-se que é uma banalização do processo. Então a gente está discutindo uma atividade criminosa banalizada. Porque se há uma atividade criminosa banalizada, é porque há um consumo generalizado e banalizado. Então, já existe uma realidade nesse sentido, né? A gente precisa ir caminhar mais nesse sentido, nessa discussão. Outro infográfico, não complemento, daquele mesmo, partinho 2, porque era grande. Caracterização do uso das drogas, né? Quadro de consumo de drogas utilizadas na vida. 74,6% afirmam que já consomem álcool. 44% tabaco, cigarro, quase 9% maconha, quase 3%, praticamente 3% cocaína e menos de 1% crack.
quadro de dependência observado no uso de drogas, né? O álcool é desse grupo aí, afirma quase 12,5% que é viciado em álcool. Eu acho esse dado estatístico absurdo. 75% quase diz que consome, mas só 12,5% é viciada, né? Sei lá, 6 vezes menos. Eu acho que não. Eu acho que é uma porcentagem muito maior de pessoas viciadas. Um pouco mais de 10% se diz viciado em tabaco, né? Proporcionalmente uma percepção do vício muito maior. E 1,2% só se diz viciado em maconha, os 8,8%. Então você vê que a percepção das pessoas com relação a esse assunto é muito importante. A percepção que a gente viu anteriormente de que as pessoas conseguiriam droga com muita facilidade. Com muita facilidade. Mas a percepção desse processo aí que a gente está vendo é de que as pessoas não têm muito discernimento se elas estão viciadas ou não em uma determinada droga. Saiba mais, apenas 10% dos entrevistados afirmaram já ter buscado tratamento para álcool e ou outras drogas. Quase a totalidade da amostra considera um risco grave à saúde o consumo diário de álcool, maconha e cocaína, uma percepção mais próxima da realidade. Diferentemente dos escolares e universitários, na população geral não se observa um consumo relevante de solventes, tendo sido utilizados por 1,2% da amostra de população geral dessas cidades, né? Você tem aí esse tipo de abordagem sobre o assunto. Aí vamos à frente. Olha o tema aí, ó. Caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. Caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. Muito importante. Por que o tema não é caminhos para lidar com o consumo de drogas, caminhos para poder, sei lá, saídas para reduzir o consumo, coisas desse tipo. A gente não pode esquecer que, apesar de todo o imbróglio e turbilhão político que a gente está vivendo, a gente tem hoje no Brasil um governo conservador, né? E é um governo que não vai discutir certas questões de forma liberal, de forma mais progressista, né? De certa maneira. Então, se a discussão vier sobre drogas, vai vir na perspectiva do crime gerado pelo consumo, ou patrocinado pelo consumo, ou relacionado diretamente com o consumo, que é o tráfico de drogas. Então, caminhos para combater o tráfico de drogas seria a proposta mais adequada dentro da visão de um Estado mais conservador. Aí você me diz, mas o que ano passado que é o cinema? Eu digo, sim. Em que momento você viu ali o papel político do cinema, o papel crítico do cinema? Não, foi o acesso, a democratização do acesso ao cinema. Então, a discussão foi democratizar a forma das pessoas poderem ir ao cinema. O aspecto crítico pode ser, inclusive, aí não tão relevante caso o estudante queira. Era um ponto crucial, porque a arte é sempre formadora e sempre melhoradora da vida das pessoas, mas não era uma obrigatoriedade esse estudante falar, generalisticamente falando, disso. Então, aí são caminhos para combater o tráfico de drogas. Então, o estudante vai ter que pensar em caminhos para combater esse crime, né? Luquinhas, lá vem. Tem uma dificuldade do tamanho do mundo lidar com sistemas que falam caminhos, formas de lidar, formas de combater. Eu tenho a sensação de que vou fazer no texto inteiro uma proposta de intervenção. A gente não esqueça que a proposta de intervenção, ela não é só a proposta em si, a ação em si, que diz assim, é preciso investir em educação, é preciso investir em formação social para que o indivíduo não consuma drogas. Isso não é uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção social, ela precisa de um agente, ela precisa de uma ação, de uma forma de colocar a ação em prática e mensurar o efeito que essa ação colocada em prática poderia trazer. Isso é a proposta de intervenção. Então, aí no caso, esse estudante vai pensar 2 caminhos, pelo menos, de combater o tráfico de drogas e vai se discutir a escolha de cada um desses caminhos. Se esse estudante não fizer nenhuma alusão a um agente a quem vai colocar em prática essa situação, né, não há problema nenhum nesse contexto.
viu? Não há problema nenhum nesse contexto. Pense sempre nisso. A ação não pode estar demonstrada, senão começa a virar proposta. Se não tiver ação, tá beleza, tá tranquilo. Vamos para frente. Se a gente fosse planejar, hein, seria como tráfico de drogas o tema central, tráfico de drogas no Brasil delimitador, e caminhos para combater, um caminho para combater, outro caminho para combater as drogas aqui na nossa cultura. Então, antes de fazer, né, eu vou fazer esse planejamento na próxima aula nossa. Eu planejo e já analiso a redação pronta do tema do tráfico de drogas. Tá ok? Então, antes de você colocar em prática isso aí, antes de você fazer, assista o documentário Quebrando o Tabu, o link está aí embaixo, ó. Já clica direto, já vai para o documentário. Pequenininho, 1 hora e pouco, 1 hora e 10, né? Apesar de 2012 para 2013, extremamente atual. Vá com a mente aberta, porque é um excesso de reflexões a respeito, não é apenas uma apologia ao consumo ou à legalização. Eu acho que não é esse o objetivo deles, é fazer com que a gente pense que é uma das alternativas também. Não esquecer dessa alternativa dentro do processo. É um documentário muito bem feito, mas vocês deviam fazer. Quando a gente vier na próxima aula, falaremos um pouco do documentário, falaremos um pouco do tema, né, nessa relação com o documentário. Faremos nosso planejamento e analisaremos nossa redaçãozinha de caminhos para lidar, caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. Tudo bem, meus lindos? É um prazer vê-los mais uma vez. E um bom documentário. Planeje, produza e nós continuaremos em breve desse mesmo ponto que paramos aqui. Valeu, obrigado, um abraço.